Olá pessoal, meu nome é Grace, eu sou médica veterinária e hoje o vídeo aqui é sobre como escolher o melhor animal de estimação para a sua família. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero deixar bem claro. Eu tô fazendo esse vídeo com o celular, eu não tenho equipamentos, eu ainda não tenho muita estrutura, então pode ser que o áudio não fique legal, pode ser que vocês escutam alguns barulhos externos, e pode ser também que a qualidade do vídeo não seja tão boa. Mas eu peço que vocês já deixem um like pra me motivar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é o motivo de você querer ter um animalzinho de estimação? É pra fazer companhia, que a grande maioria das pessoas quer pra fazer uma companhia. Às vezes você mora sozinho, você quer ter alguma coisa nova na sua rotina. Ou é só pra postar em rede social. Você deve saber que qualquer animalzinho de estimação, qualquer espécie que seja, ele é uma vida. E essa vida merece ser respeitada. Então, você precisa manter esse animalzinho com a melhor qualidade de vida possível pra ele. Não é simplesmente ter um animalzinho, você precisa cuidar dele. Não é só pra postar em rede social. Tem a parte boa, que é a companhia dele, mas tem a parte ruim, que é limpeza e alimentação. Tem muitas pessoas que querem também um animalzinho pra guarda, principalmente os cães nesse caso, né? Deve-se lembrar que os cães não nascem sabendo fazer guarda, infelizmente. Eles têm o instinto de proteger o território, mas eles não têm esse instinto nato, digamos assim, vou proteger isso aqui, eu sei quem é da família, quem não é. Eles até têm um certo nível de conhecimento, mas isso demora até eles desenvolverem esse vínculo com a família e também demora até eles realmente estarem aptos para guarda. Por esse motivo, para você ter um animal para guarda, seja de casa, seja de empresa, seja de algum terreno, qualquer lugar que seja, é necessário que ele seja adestrado. E o adestramento, ele vai ser por um certo período de tempo, mas também ele vai precisar ser reforçado durante toda a vida do animal. Então você tem que estar disposto a fazer isso. Muitas pessoas também querem dar um animalzinho de estimação para uma criança. Deve-se sempre lembrar que, para as crianças, animais de estimação são como brinquedos. Elas têm um interesse momentâneo, elas podem até jurar de pé junto, dedinho cruzado, que elas vão cuidar daquele animalzinho, mas quando chega a parte chata, que seria a limpeza, a alimentação todo dia, que não é a parte glamurosa, entre aspas, de ter um animalzinho de estimação, elas acabam deixando de lado, largando mão. Então a responsabilidade vai acabar caindo sobre os pais ou responsáveis dessa criança. Então deve-se sempre lembrar disso. Você pode até tentar estimular a criança a ter responsabilidade com o animalzinho, mas não deixar totalmente largado para ela fazer tudo, porque ela vai acabar perdendo o interesse. É como um brinquedo novo. Ela brinca ali nos primeiros momentos e depois, quando ela perde o interesse, ela acaba deixando de lado, né? Segundo ponto, entenda a dinâmica da sua casa e da sua família. Como que é a rotina de vocês? Vocês são pessoas mais ativas, pessoas mais paradas, mais sedentárias? Como que é essa rotina diária? Vocês conseguem incluir nessa rotina diária um animalzinho, um cuidado com esse animalzinho? Você vai precisar despender algumas horas do seu dia para as coisas básicas que o animal exige. A alimentação, a higiene, limpeza do local onde ele fica. Então todo esse tempo gasto, dependendo da espécie, dependendo a raça, o porte do seu animal, tem que ser incluso durante a rotina diária. E isso vai influenciar diretamente na rotina da casa. Se você é solteiro, casado, namorando, tudo isso influencia também. Você deve sempre, se você não mora sozinho, deve sempre colocar isso em pauta em uma reunião. Deve ser sempre conversado sobre a possibilidade desse animalzinho. Se as duas pessoas querem, se a família inteira quer, se não quer, quem é a favor, quem é contra, quais os pontos a favor, quais os pontos contra, tudo isso influencia. A conversa é sempre a melhor opção antes de escolher um animalzinho de estimação. Se tem filhos, não tem filhos, também vai influenciar o animal que você vai escolher de estimação e também a rotina da casa. Se você tem filhos e você consegue incluir um animalzinho na sua rotina, ok, perfeito. Mas se você tem filho, não consegue colocar na sua rotina um animalzinho de estimação, porque a sua rotina já é muito corrida, então não seria a melhor opção para você. Nesse momento, talvez mais para frente, possa se tornar uma opção. A rotina da casa vai influenciar diretamente. Se a rotina da casa já é uma rotina muito corrida, assim, você está sempre sem tempo para nada, sem tempo, vai influenciar no animalzinho. Você não vai conseguir incluir com tranquilidade o cuidado que o animal às vezes vai exigir de você nessa rotina. Se você já tem uma rotina mais tranquila, se você não tá trabalhando direto, se você tem mais tempo de folga, é mais fácil você conseguir incluir
um animal na rotina da sua casa. Terceiro ponto, e um ponto essencial, é o espaço disponível. Quanto de espaço disponível você tem na sua casa para um animal de estimação? Isso vai influenciar na espécie do animal que você vai escolher. Por exemplo, se você mora em casa, existem casas que não têm uma área externa muito grande. Então você vai ter que optar por animais de porte menor. Ou casas que às vezes até têm um ambiente externo. Então você vai ter que pesar assim, se aquela área é suficiente para o animalzinho que você está pensando em ter. Ou você precisaria de uma área menor, então você tem que mudar a opção do animalzinho para aquele momento. Em questão de apartamento ou condomínio fechado, às vezes casa em condomínio fechado, deve-se sempre se atentar às regras de condomínio. Tem muitos apartamentos que têm regras, né, de condomínio que não deixam ter animais de estimação. Mas é sempre possível entrar em um acordo, uma conversa, novamente voltamos aqui à conversa, sobre a possibilidade de vocês terem um animalzinho que não vá fazer barulho, que não vai incomodar os vizinhos. Quarto ponto, qual que é o seu estilo de vida? Isso influencia diretamente no animalzinho que você vai escolher. Porque o animal, ele tem que entrar na sua rotina diária. Você é uma pessoa ativa, que gosta de fazer atividades fora, externas, ou você é uma pessoa mais filme e pipoca. Tudo isso vai influenciar. Se você acaba pegando um animalzinho que não se adequa ao seu estilo de vida, a probabilidade de você acabar doando esse animalzinho é muito grande. Considerando que os animais, às vezes, tem alguns animais que chegam a viver 30 anos, isso é muito tempo, então você tem que pensar realmente se você pode ter esse animalzinho. Se você é uma pessoa, às vezes, que gosta de viajar, tá de fora, talvez você deva repensar qual animalzinho que você pode ter. Se você vai conseguir levar esse animal sempre, ou se você vai precisar que ele fique em algum local de hospedagem para você poder viajar. E agora entramos realmente no quinto, que eu diria que é um dos mais importantes para você pensar, que é o custo. O custo de manutenção de um animalzinho de estimação. Todo animal de estimação tem um custo de manutenção, que é aquele custo básico, que inclui a ração, questão de higiene mensal, seja um banho-tosa ou seja um produto de limpeza que você precisa utilizar para limpeza do ambiente onde ele vive, as vacinas, vermificações. E deve-se sempre lembrar que, no caso dos cães, principalmente, como eles variam muito questão de porte, o custo de manutenção vai variar conforme o porte do cão. Ou seja, cães de porte pequeno têm um custo de manutenção muito menor do que cães de porte médio, grande e gigante. Tudo isso é proporcional. Por quê? A grande maioria dos produtos veterinários, principalmente questão de medicação, elas são conforme o peso do animalzinho. Então, quanto mais princípio ativo dentro do produto, mais caro vai ser. Assim como também é em questão de caminhas, por conta de usar mais tecido para fazer uma caminha, por exemplo, esse tipo de situação assim. Tudo que é maior vai ser mais caro. Fato. Então você deve também se atentar muito a isso. Se o animalzinho de estimação que você está querendo vai caber dentro do seu orçamento, tá? Aí ele roncando aqui do lado. Ok. Como todos somos seres vivos, eles também podem ficar doentes. Então, isso às vezes vai ser um custo a mais em determinado mês. Então, deve-se sempre atentar a esse ponto. E agora o momento mais esperado desse vídeo. As dicas reais oficiais e raças que você pode ter. Lembrando que são apenas sugestões. Você pode escolher a raça que você quiser. Eu só estou dando algumas dicas aqui. As dicas de animaizinhos para pessoas ativas. O cachorro, eu diria que é a melhor opção, porque como a gente tem uma variabilidade muito grande de raças, existem diversas raças que podem se adequar de diferentes portes a uma pessoa mais ativa. Você não se encaixaria nisso, né, Atena? Porque o cachorro, ele consegue acompanhar você em diversas atividades externas que você faça, desde uma caminhada, uma corrida, um passeio de bike, um acampamento. O cachorro, ele consegue se adaptar a essa rotina e ele gosta de estar com o seu dono. Então, ele gosta de fazer essas atividades, porque um cachorro, ele é de matilha. Então, ele gosta de estar no meio do povão, digamos assim, né? Ele gosta de estar nesse meio, ele gosta de movimentação, ele gosta de conhecer outros lugares. Então, dentre as raças de cães que mais gostam de atividades externas, então, eu diria que, em primeiro lugar, o Border Collie. É um cachorro extremamente ativo. Ele adora passear, correr, fazer atividades externas. Todos os terriers possíveis da face da terra são cães que têm energia. Desde um Scottish Terrier, até um Jack Russell, Fox Paulistinha, até
Um Pitbull que é Terrier também, um Staffordshire, um Bull Terrier, todos eles têm um nível de atividade muito grande. Então, eles gostam muito de atividades externas, de correr, de brincar. Labrador e Golden conseguem entrar nessa categoria também de cães mais ativos. Mas eles também entram na categoria de cães mais calmos. Porque o Golden em si, ele é um cachorro bem tranquilo, bem sossegado. Então ele também acaba se adequando, ele é muito volátil, digamos assim, ele é muito variável. O pastor alemão, o pastor australiano, o boiadeiro australiano são raças também que têm um nível de atividade muito grande e gostam de fazer atividades externas, então são uma ótima opção também. Mas atente-se sempre ao nível de atividade conforme o porte do seu cachorrinho, tá? O porte varia bastante o nível de atividade dele. Para pessoas que têm um nível de atividade menor, que são mais assim, sofá, pipoca, Netflix, ficar de boa em casa no sofá, os cães também podem ser uma boa opção. Mas aí você acaba escolhendo cães que têm um nível de atividade mais baixo. Também uma boa opção para os pets não convencionais. Os hamsters, ratos, tartarugas, peixinhos de aquário. E nesse caso, os gatos também são uma opção. Os gatos, eles não precisam desse nível de atividade mais elevado do que os cães. Eles são uma ótima opção para pessoas que são mais sedentárias, não gostam de tantas atividades externas, ou pessoas que às vezes acabam viajando bastante. Então, é uma ótima opção. Importa daí, aí não importa a raça, porque gatos, eles têm um adendo de que cada rato é um gato. Pode ter 2 gatos na mesma casa e os 2 podem ser completamente diferentes. Você pode ter um gato que é muito ativo e um gato que é muito sedentário. Então, aí os níveis de atividades para gatos é uma coisa mais particular de cada gato. Cada gato é um gato. Em relação aos cães, algumas raças que são mais tranquilas, por exemplo, o Golden e o Labrador, dependendo a personalidade dele, ele pode ser mais calmo, sim. O Bulldog inglês ganha assim, de lavada, como um cão super tranquilão que prefere ficar de boa, dormindo. O Basset Hound também é uma raça que é muito tranquila. São Bernardo e alemão, apesar de serem raças de porte gigante, eles são super tranquilos. O Pug, Pequinês, o Shih Tzu são raças de porte pequeno que podem ser considerados mais calmos, mais tranquilos. Mas sempre lembrando que, por mais que a raça em si seja mais agitada ou mais calma, não necessariamente o animal vai ser 100% calmo e 100% agitado. Tudo depende da idade que ele se encontra. Por exemplo, animais mais jovens, filhotes, eles são muito mais ativos do que animais mais idosos. Então, o nível de atividade muda ao longo da vida. Aqui entra o fato personalidade. Cada cachorro, cada gato, por mais, não importa a raça que ele seja, cada um tem a sua personalidade. Isso é fato. Assim como nós, seres humanos, cada um tem a sua personalidade, os animais também acontece isso. Então pode acontecer de você conhecer um pug super elétrico e você conhecer um pug super de boa, de vibes, na paz, bem sossegado. Então a gente tem que sempre atentar que existem alguns padrões de raça, mas todo animalzinho é um indivíduo. Assim como nós, cada ser humano é cada ser humano, né? Eles também, eles têm as suas personalidades próprias. Então pode ser que você pegue um animalzinho que, entre aspas, seja uma raça mais calma, mas que ele tem um nível de atividade um pouquinho maior. Então isso deve ser sempre levado em consideração. E se você não tem um nível de atividade tão elevado assim, considere adotar um animal idoso. Esse é um animal que já tem um nível de atividade mais baixo e pode se adaptar à sua rotina. Para quem tem pouco espaço disponível. Aqui entram gatos. Gatos são uma boa opção. E os pets não convencionais, como hamster, ratinho sírio, mesmo uma tartaruga, um peixinho, a chinchila, o porquinho da Índia também entra nessa categoria. São animais que precisam de pouco espaço e também fazem pouco barulho. Então também tem indicação para pessoas que moram em apartamento ou condomínio fechado que não pode ter um animal que vá fazer um barulho para não incomodar os vizinhos. Para pessoas que têm a rotina mais corrida, certifique-se de que você realmente quer um animal de estimação. Então, certifique-se que você realmente vai conseguir incluir esse animalzinho na sua rotina. Porque senão ele vai acabar se tornando um fardo e a probabilidade de você não aguentar mais essa rotina com esse animalzinho é muito grande. Se você tem uma rotina corrida e mesmo assim você quer um animalzinho de estimação, aqui entram como uma boa opção os gatos e também os pets não convencionais. Os pets não convencionais acabam entrando também, porque são uma boa opção. E agora, casa com crianças? Eis a questão. Pois bem, como eu já falei antes, questão de responsabilidade deve sempre pensar muito bem na questão da responsabilidade, qual é a responsabilidade que a criança vai ter com aquele animalzinho. Mas se, por exemplo, eu quero que meu filho cresça com um animalzinho de estimação, com um cachorrinho, por exemplo. O cachorro é uma das melhores opções para uma criança. Mas o que eu sempre
alerta: evitar ao máximo raças de porte pequeno. Por quê? Principalmente as bem pequenininhas, como Chihuahua, Pinscher. O que acaba acontecendo é, se ele por acaso sofrer uma queda, que seja do colo, ou da cama, ou do sofá, por mais baixinho que seja, a probabilidade dele se machucar e machucar feio devido aos ossos muito pequenininhos que eles têm é muito grande. As crianças, elas não têm noção da força, então elas acabam deixando cair sem querer e esse tipo de situação pode acarretar um problema de saúde pro seu animalzinho, que poderia ser facilmente evitado. Então o que eu sempre indico são cães de porte médio, porte pequeno, digamos assim, um Shih Tzu. Um Shih Tzu é um porte pequeno, mas dá pra considerar por uma criança porque ele já é maior. O que eu não indico são raças muito pequenas. Dentre as raças que são mais indicadas para ter com uma criança, estariam o Golden e o Labrador, que são raças que amam crianças. O Bulldog inglês também é uma ótima opção. Eles são calmos, eles interagem com as crianças. O Bull Terrier, apesar dessa cara de mal que ele tem, ele é uma ótima opção porque ele é um cachorro muito carinhoso. O Boxer e o Staffordshire são cães também que têm bastante energia e vão interagir muito com crianças. Eles adoram brincar, então um gasta a energia do outro. Crianças também podem ser criadas com gatos, sem problema algum. Sempre sob supervisão. As crianças, como elas não têm noção da força, elas podem acabar às vezes puxando o pelo, puxando a cauda, puxando os bigodes, e o animalzinho, por reação natural, ele vai acabar arranhando, mordendo, então ele pode acabar machucando a criança. Mesmo cães, quando o convívio inicia, quando há a integração da família, até a criança entender, não tem que bater no animalzinho, que tem que fazer carinho, que não pode puxar orelha, rabo, bigode, esse tipo de situação toda, convívio entre o animalzinho e a criança deve ser sempre monitorado. Considerando todas essas informações que eu dei aqui pra você hoje, todas essas dicas, eu imagino que você já saiba mais ou menos qual é o seu estilo de vida, qual animalzinho se encaixaria melhor no seu estilo de vida. A minha dica, uma dica bônus, seria você fazer um diário de uma semana. Nesse diário você vai anotar todas as suas atividades, qual o tempo que você despendeu para cada atividade, monitorar onde você conseguiria encaixar o animalzinho nessa tua rotina e qual animalzinho que você quer, qual o cuidado que ele vai precisar ter. Ali você já vai ter uma noção de se você realmente vai conseguir incluir esse animal de estimação na sua rotina ou não, ou qual seria a melhor opção para você nesse caso. Eu acho isso essencial para a gente diminuir ao máximo a chance de você acabar se arrependendo de escolher certo animal ou certa raça, diminuindo ainda mais o risco de você acabar doando esse animal para alguém. E é claro, não podemos nos esquecer dos nossos queridos e amados vira-latas. Eles se encaixam em praticamente todas as possibilidades de família, mas deve-se sempre lembrar que, como eles são uma miscigenação de raças, eles não têm uma raça propriamente dita, as personalidades vão variar muito. A indicação, por exemplo, para pessoas que não têm experiência com cães, nunca tiveram cachorro, mas querem adotar, por exemplo, a indicação seria um cachorro filhote, que você vai ensinar ele aos poucos como é a rotina da casa, a integração com os outros animais, se tem os outros animais, ou com crianças, por exemplo. Porque os animais mais velhos, mesmo, não importa a raça, não importa se mesmo que você adote um cachorro de raça, um animal adulto, ele já tem experiências de vida. Pode ter sofrido algum trauma, alguma coisa nesse sentido. Pessoas sem experiência acabam não sabendo lidar com certas situações. Se é o primeiro cachorro que você tá tendo, o primeiro animalzinho, escolha um filhotinho disso, vai conseguir acompanhar, vai conseguir entender como que é toda essa dinâmica de ter um animalzinho em casa. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo pra me ajudar a fazer mais vídeos pra vocês. E já compartilha esse vídeo também com quem vai gostar desse tipo de conteúdo. Obrigada e até a próxima!